Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, bom dia, boa tarde ou boa noite no seu horário que você de repente está assistindo ou está ouvindo essa mensagem. O meu nome é Júlio Ronque e eu tenho a honra de estar pastoreando a Igreja Metodista Livre de Rio Preto. O tema dessa mensagem, olha que tema maravilhoso, irmãos. O que a fé pode fazer. Fala para quem está do teu lado aí, o que a tua fé pode fazer? Fala para ele, fala para ela. Eu sei que vocês amam esse negócio de falar para o lado aí, ó. O que a tua fé, meu querido, pode fazer? O que a nossa fé, irmãos? O subtema, olha que lindo, Evangelho é confiar. Vamos viajar lá para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, 4 versículos só, do 1 ao 4. Acharam? Hoje eu vou ler só na Nova Tradução, tá? Eu não vou ler em outra tradução, porque senão não dá tempo. Mas para quem não sabe, no culto de domingo, nós adotamos a Nova Tradução. Por quê? Porque é uma tradução, eu entendo, de melhor facilidade, né? Mais fácil a compreensão nela. Então é uma maneira mais simples da gente poder ler a palavra de Deus de uma maneira mais atual. Por isso que chama Nova Tradução na linguagem de hoje. Vamos lá, Mateus capítulo 8, no verso 1 ao verso 4, é um momento importante, depois a gente vai estar destrinchando essa mensagem toda. Jesus desceu do monte, e muitas multidões o seguiam. Verso 2. E então, um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Verso 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero. Você está curado. E no mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Verso 4. E então, Jesus lhe disse: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você, e depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Vamos parar por aí. Não fecha a Bíblia não, você que está com a Bíblia de papel, só marca a página, que às vezes a gente volta no texto. Mas vamos lá. Eu sempre gosto de trazer dois momentos na mensagem. Um é o contexto teológico e o outro é um contexto prático. Então, o contexto teológico é mais uma curiosidade para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais no texto. Então, ele não é necessariamente a palavra da noite, mas ele traz sempre informações das quais elas complementam a ideia do que eu vou falar mais à frente. Então, vamos lá, um contexto teológico. Aqui, Jesus estava na Galileia e ele tinha acabado de realizar o Sermão da Montanha. Olha lá, que interessante, né? Todo mundo já sabe que o Sermão da Montanha, do meu ponto de vista, uma das maiores pregações, eu acho que é uma das passagens mais lindas da Bíblia Sagrada. Não se sabe ao certo o local onde isso teria ocorrido. Inclusive há teólogos, né, que eu já até preguei sobre isso aqui, que dizem que não é uma montanha. Ué, pastor, então não é Sermão da Montanha? Eles colocaram esse nome para dar aquele ar de, como eu posso dizer, de maior importância. Mas, na verdade, ali, o Albert Burns, que é um teólogo presbiteriano, ele explica que ali, geograficamente, não havia uma alta montanha naquela região. Então, por isso que não podemos, né? O Sermão do Monte. Mas ali havia colinas na região da Galiléia, inclusive há uma colina ali próximo de Cafarnal. Lembra, Cafarnal era a cidade, né, que Jesus escolheu para iniciar o seu ministério. Ali em Cafarnal havia uma colina que justamente era possível, em cima daquela colina, você ver todo o mar de Tiberíades. E ali é tão bonita a Galileia, não é à toa que o Senhor escolheu a Galileia. Porque aquela região, ali em cima daquela colina, daquela montanha, vamos assim dizer, tem uma paisagem impressionante, magnífica, com cores exuberantes, né? Das oliveiras, das plantações. Então, ali de cima daquela colina, você começa agora a imaginar, você vendo o mar de Tiberíades,
E ao fundo do mar, você vendo outros relevos coloridos, uma coisa impressionante. E foi ali que alguns teólogos acreditam que Jesus tenha ministrado o Sermão da Montanha, também chamado de bem-aventuranças, se assim nós podemos dizer, que inclusive é todo o resumo praticamente, 90%, podemos assim dizer, de todo o Evangelho. Se você quer aprender o Evangelho de Jesus, 90% está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Se você ler esses 3 capítulos todos, você tem quase que todos os ensinos de Jesus condensados. Quase todos os ensinos de Jesus compactados. Ele sintetizou nesse momento magnífico. Só que olha que interessante, quando ele termina o sermão, quando ele termina a sua homilia, a sua explicação, que foi maravilhosa, ele desceu daquela colina, ele desceu daquele monte, e lá no pé do monte estava quem esperando Jesus? Um leproso. O leproso, provavelmente ele ouviu falar de Jesus, porque Jesus nesse momento já estava operando milagres, sinais, maravilhas, e o leproso demonstra ali simplicidade, humildade, muito respeito, confiante, cheio de fé. Ele se aproxima de Jesus e ele clama a Jesus, lhe pedindo um milagre. Ele queria se tornar limpo. E ao ser tocado, a Bíblia diz, que ao ser tocado por Jesus, instantaneamente o leproso foi restaurado completamente. E Jesus o orientou para que antes ele fosse falar com quem? O sacerdote. Olha, preste atenção. Naquele tempo, se você procurar lá no livro de Levíticos, capítulo 14, você vai ver que no capítulo 14 de Levíticos, no início dele, tem as instruções sobre quem tinha lepra. E uma delas é justamente que o costume judaico era que o sacerdote, veja bem, queridos, naquele tempo no Antigo Testamento, nós estamos falando do tempo de Moisés, não havia médicos, os físicos, Então a pessoa que atestava se o indivíduo estava ou não com a lepra, era o sacerdote. Era uma das funções do sacerdote no Antigo Testamento. E ao mesmo tempo que ele atestava se a pessoa tinha lepra, ele também atestava se a pessoa não tinha mais a lepra. Por isso que Jesus pede, vá e apresente ao sacerdote. Vá para que ele constate se aquilo que era impuro, agora estava puro. E em seguida Jesus pede para ele fazer a oferta exigida na lei de Moisés. Por quê? Porque aqui em Levítico 14 também fala, a lei de Moisés dizia o seguinte, que para aquele que fosse constatada a cura, ele levava 2 pardaizinhos. Olha que interessante. Um pardalzinho, tadinho, ele era, infelizmente, naquele tempo, irmãos, graças ao Senhor nós não temos mais nenhum sacrifício, mas naquele tempo sacrificava um dos pardaizinhos. E o outro era deixado livre, numa simbologia daquele que estava realmente curado da lepra. Está entendendo? Olha que legal a correlação que a lei de Moisés fazia. E por isso Jesus então disse para ele, ofereça a oferta, ou seja, cumpra com a lei, para que só depois aquele leproso poderia então voltar ao convívio social com a tua família, com as pessoas. Bom, até aqui, uma passagem que não demonstra grandes segredos, uma passagem simples, Mas o que aconteceu? Jesus curou um leproso. Eu mesmo já preguei essa passagem, eu não lembro se ainda foi lá no outro templo, mas eu sei que eu já preguei essa mensagem da cura do leproso. Mas hoje, se nós olharmos com mais detalhes, lembra de uma pregação que eu falei sobre os detalhes, irmãos? Se nós olharmos com mais detalhes, se nós analisarmos com mais rigor, nós vamos ainda assim aprender lições extremamente valorosas nessa mensagem. Que 4 versículos, tão pequeninos, Parece que foi tão rápido. Mas eu quero falar para você 3 coisas que o Senhor deixou no meu coração, que agora sim é a palavra, agora sim é o contexto prático. Agora a gente vai entrar na mensagem propriamente dita, vamos fazer uma releitura dessa mensagem, vamos contextualizar. E a primeira coisa, fala para quem está do lado, espere a sua vez. Espere a sua vez. Espere a sua vez.
Segunda coisa, reconheça o senhorio do Senhor. Fala para quem está do lado, reconheça Jesus. Ele tem o poder, meu irmão, minha irmã. É Ele que tem, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas Ele é tudo. Terceiro, dependa só em Deus. Fala para quem está do lado, dependa de Deus, irmão. Será que você não está dependendo só da força do teu braço? Será que você não está dependendo só daquilo que você é capaz de fazer? Será que você não está dependendo só próprio? Hoje nós vamos falar muito sobre isso. Vamos lá então. Primeiro item da noite. Espere a sua vez. 3 coisas importantes para a gente gravar no coração. Você que está de cá, não dorme não, minha benção. Já estamos encerrando. Rapidinho, 3 coisas. Vamos lá. Primeiro, espere a sua vez. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que com toda certeza esse leproso, ele não poderia ficar próximo às pessoas. Ele não podia ficar junto às pessoas que estavam saudáveis. Até mesmo aí em Levítico 14 você vai entender as regras que Moisés deixou sobre os leprosos. O portador de lepra naquele tempo lhe eram impostas várias exigências, e uma delas, que era terrível, era ele ser retirado do convívio social. Então ele não podia viver com a família dele, já começava aí. Se ele era filho, ele não podia viver com os pais. Se ele era esposo, não podia viver com a esposa. Se ela era esposa, não podia viver com o marido. Lhe era retirado esse direito. E o leproso era levado até um determinado lugar. Ali onde havia outros doentes, que ali sim, eles criavam uma espécie de comunidade e viviam entre os doentes. O leproso, ele era colocado praticamente à margem da sociedade. Vamos pensar, irmãos, nós estamos falando aqui do tempo de Jesus, 2000 anos, tempo de Moisés, 3, 4 mil anos. Gente, imagine um leproso naquele tempo, viver separado. Era uma doença realmente terrível. E eu, quando eu estava fazendo essa ministração, Deus colocou muito no meu coração os tempos que nós passamos do Covid. Não foi difícil, irmãos? Quantas pessoas não puderam em casa ter contato umas com as outras? Eu conheci pessoa que tinha que ficar no quarto, não podia ter contato com a família. Quantas pessoas, doutor, é verdade, acabaram no hospital sozinha. E aí eu comecei a ter uma correlação, lógico, eu não estou dizendo que a lepra tem a mesma coisa que o coronavírus, por favor, não é isso. Eu só estou fazendo assim um paralelo, traçando um paralelo para que nós entendamos, para que nós compreendamos o que é você ser obrigado a se separar da tua família, ser obrigado a separar até mesmo do convívio social, não poder sair. Era esse leproso. E aqui, a Bíblia relata que Jesus, um pouquinho antes, estava onde? Lá, em cima do cume. Se você quiser chamar montanha, não importa, colina, o que seja, mas ele estava lá no monte, pregando para uma multidão de pessoas. E a Bíblia não fala se esse leproso chegou a ouvir ou não. A Bíblia não fala se ele estava lá em cima ou não. Mas a Bíblia registra que ele estava lá embaixo, esperando Jesus. Nós não podemos afirmar com exatidão se ele participou ou não do Sermão da Montanha. Mas, pelo que a gente estuda, eu acredito que ele não pôde participar. Mas ele ouviu os relatos de um homem que estava curando, fazendo milagres, sinais, maravilhas. E ele ficou lá embaixo esperando a sua vez. A Bíblia registra para nós que assim que Jesus desceu do monte, desceu daquela colina, aquele leproso estava lá aguardando, esperando pacientemente no Senhor. Eu lembro muito do Salmo: esperei com paciência no Senhor, e Ele estendeu as suas asas sobre mim, porque do alto veio o meu socorro. Olha que lindo.
que nós podemos aprender nesse primeiro ponto, irmãos? A saber esperar o momento certo. Tem muitas pessoas que não conseguem esperar. A ouvir Jesus falar primeiro. O que aconteceu? Jesus falou o sermão da montanha. Foram horas de ministração. Aqui no culto a gente fala 15 minutos, o povo já está dormindo, né? Ô pastor, levanta aí, cutuca o irmão que está do lado. Aquele povo sentado naquela colina ouviu Jesus por horas. Saiba ouvir primeiro Jesus. Deixe Jesus falar primeiro com você. Foi preciso que Jesus ministrasse primeiro, para depois aquele leproso poder ir ao encontro de Jesus. Assim ele se aproximou de Jesus. E olha que interessante. Ele fez duas coisas. Quando ele se aproximou de Jesus, que é o item 2. Reconhecer o seu senhorio. A Bíblia registra que aquele leproso, qual foi a primeira coisa que ele fez? A Bíblia diz que ele proscruneu. Proscruneu é prostrar-se. Ele o adorou. E depois ele disse para Jesus, ele virou o que para Jesus? Ele falou, e aí, irmão? Ele falou assim para Jesus? Ele falou, salve, salve. Não. Ele falou, oh, e aí? Ele chamou Jesus de Senhor. Aí você vai falar, mas pastor Júlio, o que tem a ver isso? Vamos lá. Por isso que é interessante os teólogos, irmãos. O contexto teológico ele está intimamente ligado com o contexto prático. O interessante da teologia é esse. Você não consegue separar uma coisa da outra. Um teólogo batista chamado John Gill, ele explica para nós o seguinte, que quando esse leproso prostrou-se, ele literalmente colocou o rosto dele no chão, diante de Jesus. Proskuneo, no grego, significa cair de joelho, reverência. E olha que interessante, o dicionário Strong, ele traduz o proskuneo como quem tem cachorrinho em casa. 1, 2, 3, 4. Tem gatinho, né? Pode ser um gatinho também, serve, viu? Às vezes não acontece do cachorrinho vir lamber a tua mão. Não acontece isso ou não? Acontece, não acontece? Proskuneo. Olha que interessante. Lá para os antigos, na Palestina, quando um animal lambia suas mãos, em sinônimo de, para o dono, né, como um agradecimento, como um carinho, como um gesto de simplicidade, de humildade, o animal ele estava justamente fazendo esse gesto. Então, o proskuneo, olha para você ter uma noção como que essa palavra ela demonstra um sentido de tanto respeito, um sentido de tanta reverência, grande respeito. Ela demonstra submissão, dependência. Mateus não colocou por um acaso quando ele diz que o leproso, lepros proskuneu, ou seja, o leproso o adorou. O proskuneu era um ritual onde fazia apenas para as pessoas muito importantes, para as pessoas que eram extremamente honrosas, só elas recebiam o proskuneu, o prostrar-se. Então a primeira coisa que aquele leproso fez, ele adorou Jesus. E a segunda coisa que fiquei intrigado, foi um comentário de um teólogo anglicano, chamado Bullinger. Ethelbert William Bullinger, é o nome desse teólogo, eu já citei ele outro dia aqui, né, o Bullinger. E ele diz que esse leproso, olha que interessante, foi o primeiro momento registrado na Bíblia de alguém referir-se a Jesus como Senhor. No grego, a palavra Senhor é Kyrios. No grego. Olha o que significa Kyrios. Significa suprema autoridade, ou seja, aquela autoridade que é suprema,
aquele que tinha o título de maior respeito ou reverência, o maior título de honra e soberania, quando alguém chamava uma pessoa de Curios, meu senhor, Curios. Curios eram usados comumente, naquele tempo, para os imperadores, para os governadores, para as pessoas que tinham muito poder. Associa essa palavra, poder. Sabe, irmãos, nós poderíamos ficar aqui o culto todo falando sobre a importância desse leproso ser o primeiro a ter chamado Jesus de Curios. Eu achei esse comentário do Bullinger sensacional. Porque esse leproso foi o primeiro a distinguir, a identificar, a admitir, a manifestar a autoridade de Jesus. Nem os discípulos estavam chamando ele de Curios. Para você ter uma noção. Mas aquele leproso reconheceu o poder e a autoridade que Jesus tinha. Aleluia. E é tão interessante que se você seguir a narrativa, Mateus 8, verso 5, você vai ver que o centurião, ele chama Jesus como? Curios. Aí o centurião também chamou ele de Senhor. E aí começou todo mundo chamando ele de Senhor. Ó, você vê, um pequeno comentário do teólogo, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando sobre essa importância. A Bíblia não traz maiores informações, maiores detalhes sobre esse leproso. A gente não sabe. Inclusive tem gente que acredita que ele é o Simão leproso, mas eu fui atrás e não pode ser, porque aqui nós estamos na Galileia. Lembra sempre disso? Galileia fica ao norte. E o Simão leproso, ele era da cidade de Betânia. Lembra? Da cidade de Marta, Lázaro e Maria, que ficava 2 milhas, era pertinho de Jerusalém. Era igual, mais perto que Rio Preto e Mirassol. Betânia era pertinho. E Simão, o leproso, onde Jesus faz o último jantar dele, antes dele ser capturado na quinta-feira, ali naquela ceia que ele estava depois, antes da casa de Marcos, né? Logicamente, mas nos jantares, durante a semana que ele passou, a semana da Páscoa, ali em Betânia ele visita esse Simão leproso, mas não é o mesmo. Então a Bíblia não fala quem era esse leproso, mas eu fiquei pensando de como o Espírito Santo é maravilhoso, dele ter instruído aquele leproso para chamar Jesus de Senhor. Olha que coisa, igreja. De entender a natureza divina do nosso Senhor Jesus. O que nós podemos aprender com esse leproso? Lições valiosas. Podemos aprender que não simplesmente chame Jesus, Ele é o meu Senhor, mas que o teu coração reconheça que Jesus é o seu Senhor. Curios não é simplesmente um Senhor qualquer, mas Curios é a suprema autoridade, a máxima autoridade. Curios. Segunda coisa que a gente aprende nesse momento com esse leproso, que não basta simplesmente eu dizer que eu adoro ao Senhor. Muitas vezes a gente até faz o sentido da reverência, do prostrar-se, quando a gente está louvando, né? Mas não adianta nada a gente só fazer o símbolo, se com o nosso coração a gente realmente não adorar Jesus. Adore ao Senhor de todo o seu coração. Reconheça. E por último, mas não menos importante, estamos terminando já. Terceiro ponto, que a gente vai aprender com esse leproso: dependa somente em Deus. Um fator preponderante que me chamou muito a atenção foi o fato do comentário enigmático de um teólogo, também anglicano, em inglês, chamado Andrew Fawcett. Olha que legal. E eu fiquei refletindo sobre esse comentário do Andrew Fawcett, que ele diz o seguinte: ele explica que essa foi a única passagem nos 3 evangelistas. Então, quando você pega Mateus, Marcos e Lucas, que são os 3 primeiros evangelistas, essa é a única cura de lepra que tem. Depois vai ter em João mais uma outra, mas aqui registrada é a
primeira cura de um leproso. Agora que você vai começar a entender onde eu quero chegar. Dando a entender que então, como é o primeiro registro que tem, dá a entender que seria a primeira cura de um leproso. E a gente então pode começar a imaginar, igreja, vem comigo, viaja comigo. A gente pode começar a imaginar no fato de que esse leproso foi realmente movido pela fé. Porque ele estava ouvindo que Jesus fazia milagres, mas até então nenhum leproso tinha sido curado. Está entendendo aonde eu quero chegar? Ele estava ouvindo Jesus fazer muitos sinais, maravilhas, mas ele não tinha ouvido ninguém dizer para ele: olha, ele está curando até leprosos. Então a gente começa a pensar que esse leproso foi realmente movido pela fé, acreditando na autoridade e no poder de Jesus. Ou seja, esse leproso, ele até ouviu que Jesus curava, mas ele não tinha ouvido de que algum leproso tinha sido curado. Isso chamou minha atenção, irmãos, porque ao clamar a Cristo pela cura da lepra, era algo novo, seria uma novidade, ainda não tinha acontecido. E a gente não pode esquecer a gravidade que era a lepra, irmãos. Naquele tempo, como que a lepra era realmente uma doença temida, ela consumia o seu hospedeiro, era letal. E a pessoa tinha uma vida, ela chegava até o final da vida numa miséria terrível, um grande sofrimento. A lepra era incurável, invencível, imutável. Naquele tempo não tinha tratamento, não tinha cura, não tinha saída. Por isso que quando Jesus perguntou para aquele leproso, o que ele disse para o Senhor? Se quiseres, podes tornar-me limpo. Está entendendo? Por aí que a gente chega na conclusão. Por que esse leproso ele disse, se quiseres? Porque até então, irmãos, ele não tinha ouvido cura de lepra em momento algum. Ele estava ouvindo que Jesus fazia milagre. Mas o que ele tinha, a doença que lhe era acometido, que estava acometido, não tinha ainda acontecido milagre. Então, quando ele chega a Jesus, ele está ali tão somente dependendo da sua fé em Cristo, dependendo totalmente em Deus. Por isso que ele diz, Senhor, se quiseres, tu pode me tornar limpo. Olha que bonito. Está entendendo aonde o teólogo foi? Andrew Fawcett. Olha onde o Andrew Fawcett ele nos leva. Que coisa interessante. Ou seja, o leproso ele dependia tão somente de Deus. Era a fé que encorajava aquele leproso. Ainda que isso nunca tivesse acontecido antes, ainda que jamais aquilo tinha sido testemunhado, mas o leproso confiava. Ora, se ele curou tantas coisas, Senhor, se quiseres, eu sei que tu podes me tornar limpo. Oh, aleluia! Aquele leproso tinha fé suficiente no Salvador Jesus. Tinha fé de que Deus pode fazer, que Deus pode operar, que Deus pode transformar. Tenha fé, irmãos, que Deus pode mudar a sua história também. Aleluia! Da mesma forma que aquele leproso. Que nós possamos aprender com ele essas 3 coisas. Primeiro, espere a sua vez. Tem gente que começa a colocar as coisas à frente. Não, calma. Ele teve que provavelmente ficar lá no pé do monte. A Bíblia não fala, mas eu acredito que talvez até meio que escondido, com a capa ali escondendo. Por quê? Porque ele tinha uma doença que as pessoas não podiam ver, sequer que ele estava ali. Espere a sua vez. Foi preciso Jesus pregar o sermão da montanha. Foi preciso Jesus entregar tudo aquilo primeiro. Para na hora que ele encontrou-se com Jesus, aí sim. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus vai descer do monte neste lugar. Aleluia. Aproveita a tua oportunidade, meu querido e minha querida, porque o momento é agora. Oh, aleluia. O momento é agora. A segunda coisa que nós aprendemos
reconhecer o senhorio de Jesus. Aquele leproso foi o primeiro a chamar Jesus de Senhor. Mas não apenas um Senhor qualquer, não. Essa palavra Curios representava aquele que tem todo o poder e autoridade, aquele que está acima de toda a soberania, aquele que tem acima dele todo o poder supremo. Que nessa noite você possa, quando orar, quando a gente for orar, você não vai estar orando para qualquer um, não. Você vai estar orando para um Cristo que tem todo o poder e autoridade. Aprenda com aquele leproso ao adorar, proskuneo, prostrar-se diante dele. Não apenas prostrar-se de maneira física, representativa, mas que nós possamos prostrar o nosso coração diante de Jesus. E a última coisa que nós aprendemos com aquele leproso: dependa tão somente de Deus. Não dependa de situações, não dependa de mais nada, mas que a tua vida, a tua fé, o teu milagre depende tão somente de Jesus. Aleluia. E assim, o que a fé pode fazer? O que a fé pode fazer na tua vida, meu querido e minha querida? Na vida daquele leproso foi tudo. E é interessante que Lucas registra, né, que ele não quis saber, ele foi curado e ele já saiu contando tudo, já começou um reboliço. O leproso não aguentou, não, ele já saiu contando. Lucas dá mais informações a respeito dessa passagem. Tanto é que tem teólogos que acreditam que teria sido outra cura, mas vamos entender que estejamos falando da mesma cura desse leproso. E Lucas já diz que ele já saiu ali correndo, já saiu falando, já saiu comemorando. E eu quero que nessa noite você possa sair da mesma maneira que aquele leproso, comemorando a sua vitória em nome de Jesus. Aleluia! O que a fé pode fazer? A mensagem que o Senhor deixa no seu coração nesse momento. E eu já deixo aqui um convite para você que está no WhatsApp, você que está na internet. Venha nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. As nossas reuniões, domingos, 19 horas. Olha que interessante. A gente fazendo uma correlação com aquele leproso e com o tempo da pandemia, nós não fomos obrigados a ficar em casa. Aquele leproso, ele era obrigado a ficar longe de tudo e de todos. Mas mesmo assim ele teve fé e coragem para sair do comodismo e encontrar-se com Jesus. E que hoje, Jesus está falando do teu coração. Saia do teu comodismo, saia da tua zona de conforto e venha conosco domingo que vem, 19 horas, estar aqui com a gente, para que você possa também encontrar-se com esse Jesus maravilhoso. Obrigado você que ouviu até agora e que Deus abençoe ricamente a tua vida em nome de Jesus.